A Fundação Anísio Teixeira, ela começa com uma pesquisa que nós fizemos no IAT, eu e Laura Mônica Barreiro, aí de Guanambi, né? Que sobre o objetivo que o IAT tinha, que o Instituto Anísio Teixeira tinha, de levantar informação sobre os 3 principais educadores baianos, considerados pelo IAT, Navarro de Brito, Isaías Alves e Anísio Teixeira. E eu acredito que só Anísio Teixeira teve sucesso no trabalho, né? Nós fizemos um trabalho, e a sorte foi ter Laura Mônica, que conhecia os parentes de Anísio em Caetité, foi a Caetité e descobriu uma grande quantidade de documentos de Anísio, que foi, na verdade, a origem do arquivo, né, de Caetité. Foi esse material que nós descobrimos aí. Esse material saiu no IAT, uma publicaçãozinha bem simples, né? Mas permitiu uma repercussão enorme da obra de Anísio, e daí nós nos organizamos para fazer a fundação. Foi criada uma comissão, a Haroldo participou, o Ordep Serra, a Cláudia Corrêa também, e a primeiro lugar em que a fundação funcionou foi o IPAC, que era dirigido pelo Ordep, no governo de Valdir Pires. Daí nós começamos a entrar em contato, o Haroldo entrou colocando um grande apoio lá do gabinete dele, e aí fomos fazendo contatos, né, com as pessoas. Foi aí que, na verdade, surgiu a oportunidade de contratar essas pessoas todas. Elas viraram instituidores da Fundação Anísio Teixeira, que foi criada aqui no dia 21 de setembro de 1989. Então, o livro revela o Anísio, acho que em verdadeira grandeza, e foi uma felicidade a gente contar com esse documento, que o Juliano até já fez observações muito interessantes sobre o livro, que é raro você ter uma personalidade pública que tenha tido o testemunho de tantas figuras importantes de sua época, né? E o livro cumpre um pouco isso. De fato, cada um desses artigos aí tem uma história. Dr. Eudérico Pinheiro, que é uma figura, meu colega de Politécnica, foi quem conversou muito comigo sobre Anísio. Ele foi o responsável pela construção escolar no Brasil todo, né, como auxiliar de Anísio durante muito tempo. E fez um artigo belíssimo também sobre... Cada um tem sua história, e no final eu virei um especialista em Anísio, continuei a estudar a obra dele, e já tem um outro livro sobre a cultura, né? E esse agora sobre a breve história da vida e morte de Anísio Teixeira. Então é impressionante, porque Anísio penetrou em todas as áreas que diz respeito à cultura e à educação. Tudo ele atuou. E para quem foi da educação antiga, eu fui da educação antiga do tempo da palmatória, etc., eu sei o que é a mudança de Anísio, né? A escola de Anísio é a escola da experiência, é a escola da discussão, é a escola em que o aluno... aliás, o objetivo básico dele, de Dio, era que não houvesse disciplinas, e sim experiências. A escola devia ser formada na base de experiências, não tinha um nome de disciplina. Então, essa história multidisciplinar e tudo mais era uma visão que ele já tinha desde o início. É claro que dizer que ninguém pode fazer nada de maneira apressada, forçada, tem que trabalhar a partir da realidade, mas a ciência é fundamental na formação estudantil. O papel do Anísio, longe de estar sendo arrefecido, ele está sendo superaquecido, ou deve estar superaquecido nos dias de hoje. Nós estamos numa fase em que o pensamento de Anísio volta com toda a força. Trata-se de revitalizar a educação pública, universal, gratuita, laica e obrigatória no primeiro grau. Essa questão que é, no fundo, o que está posto no tal do Manifesto dos Pioneiros da Educação, em 1932, da qual o Anísio foi um dos redatores e um dos principais subscritores do Manifesto, essas 5 diretrizes estão absolutamente atualizadas, especialmente no momento em que estão delapidando com a educação do Brasil, entre outras manifestações de desconstrução. A ideia da fundação da fundação surge no bojo de um momento em que havia certo risco da contribuição do Anísio estar sendo arrefecida por conta da ditadura de 21 anos e por conta de que na retomada da ditadura nós entramos logo na questão da Constituinte e sentimos a necessidade de voltar a Anísio para poder nos inspirar no capítulo sobre educação na Constituinte, e aí o nome do Anísio volta à baila, mas era muito desconhecido.
E a ideia da fundação surge nesse momento. É preciso criar uma fundação que tenha como objetivo central trazer à tona a contribuição de Anísio. E mais do que isso, a contribuição do Anísio vivo. Não é apenas assim, digamos, um compêndio com as obras de Anísio Teixeira escritas há 30, 40 anos atrás. Não é só isso. Era como isso se inspira as lutas da atualidade. Esse, então, ficou o sentido geral da Fundação. E dentro desse sentido geral da Fundação é que vem o livro do João. O livro do João vem ao encontro disso. Ele é um dos projetos da Fundação, resgatar a contribuição do Anísio, especialmente, como fez muito bem João, à luz do depoimento de algumas pessoas que viveram aquela experiência. Daí começa o depoimento dele, que está lá no livro do João. Começa assim: Anísio Teixeira foi a inteligência mais brilhante e cintilante que já houve no Brasil. Eu não sabia disso. Eu imaginava que era um grande intelectual, ou mais. Aí ele grifa: quero dizer que eu conheço muitos intelectuais, e muito grande. Ele era exatamente isso, está lá no livro do João. Ele era o mais. Depois o Darcy e o próprio Fernando, o Florestan Fernandes, em determinado instante, ele chama a atenção. Olha, é muito comum a pessoa examinar a contribuição de Anísio à luz do seu pensamento, das suas opiniões, da sua teoria. É muito comum isso, obras sobre isso. É preciso ver as obras práticas de Anísio. Anísio não só tinha pensamento, não, era um homem de ação. Da importância, né, desse livro, da importância desse trabalho, né, desse esforço intelectual para fazer esse trabalho, porque deu origem ao nosso grupo, nosso núcleo de estudo, Anísio Teixeira, em Caetité, né? E esse núcleo, ele nasce justamente com o objetivo de proporcionar estudo de obras e produções sobre Anísio Teixeira, com perspectiva de fomento de novas pesquisas, né, sobre os temas anisianos. E esse núcleo, ele é coordenado por 4 instituições, né, que é a Fundação, claro, a UNEB, Campus 6, a UniFG e a Secretaria Municipal de Educação de Caetité, né? O grupo está organizado em 3 eixos, eu acho importante a gente dizer isso para que as pessoas possam conhecer. O eixo 1 tem como princípio, né, o legado de Anísio, os princípios históricos e filosóficos. O eixo 2, Escola e Democracia, contribuições anisianas na atualidade. E o eixo 3, Anísio e Cultura, reflexões na contemporaneidade. Dentro do próprio núcleo também, né, foi constituído 3 grupos, grupos de trabalho voltado para pesquisa, para eventos, para projetos. Esses grupos são vinculados a essa coordenação geral, né, que eu disse que faz parte dessas instituições. Nós temos uma dinâmica de um encontro mensal, né, com todos, e depois cada eixo se reúne, né, independente, sempre com o objetivo de ler, de conhecer, de debater uma obra de Anísio, né? Seja um livro completo, ou seja um texto, enfim.